Então, galera, vamos aproveitar e vamos fazer o gráfico de duas funções logarítmicas. Uma em que a base é um número maior do que 1, essa daqui, f de x igual a log de x na base 3, e uma que a base é menor, está entre 0 e 1, ou seja, o valor do a aqui é 1/3 entre 0 e 1, tá? Vamos começar por esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Vamos construir o gráfico da função f com domínio nos reais positivos e contradomínio em R, dada por f de x igual a log de x na base 3. Gente, vamos tentar fazer isso exatamente da forma que a gente fazia para construir o gráfico das outras funções. A de primeiro grau, a de segundo grau, a exponencial. Vamos começar com uma tabelinha onde que a gente vai descrever valores de x e de y. E depois a gente, assim que nós tivermos todos os pares ordenados aqui, né, necessários para a gente construir o gráfico, a gente plota eles aqui e constrói um esboço do gráfico dessa função. Tudo bem, pessoal? Não sei se vocês lembram da aula anterior, né? Não sei se vocês lembram da sequência da aula. Se a nossa base aqui é um número maior do que 1, então a nossa função logarítmica terá que ser crescente. Olha só, gente. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou até pegar uma folha aqui avulsa para eu mostrar isso daqui para vocês. Olha, nas outras funções, quando a gente colocava valores arbitrários, nós colocávamos para x, tá? Ao invés de colocar para y. Vou dar um exemplo aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1. A gente colocava valores para x. Nesse caso aqui, da função logarítmica, se eu colocar valores de x para essa função log de x na base 3, o que eu vou ter? Eu vou ter log de menos 2 na base 3. Isso daqui não pode ser calculado, porque o logaritmando não pode ser negativo. Log de menos 1 Gente, é fácil calcular alguns valores de y aqui, mas outros não são tão fáceis. Observe o seguinte, 3 elevado a quem é igual a 1? É 3 elevado a 0, né? Então, um par ordenado aqui seria o 1 com 0, para marcar lá no gráfico. O outro seria log de 2 na base 3. Eu não vou conseguir calcular isso sem o auxílio de uma... calculadora científica, né? Fazendo uma mudança de base aqui, calculando log de 2 na base 10 dividido por log de 3 na base 10, ou propriedades operatórias logarítmicas. Ficaria muito difícil, né? Eu calcular log de 2 na base 3, porque é difícil eu descobrir 3 elevado a quem é igual a 2. Então aqui eu vou ter uma dificuldade. É igual a 4. Também fica difícil descobrir isso daqui sem uma calculadora científica. Então, gente, eu não vou optar por essa técnica que a gente utilizou nos gráficos anteriores, onde a gente colocava valores arbitrários para x e calculava o de y. Eu vou fazer diferente. Na nossa tabelinha aqui, eu vou colocar valores arbitrários para y. Olha, vou colocar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, e vou calcular o valor de x. Eu vou mostrar para vocês que no caso da função logarítmica, até pelo contradomínio dela ser os reais, fica muito mais fácil eu colocar valores arbitrários para y e calcular os valores de x do que o contrário. Olha como é que ficaria isso. Esse daqui seria o valor do y, ou seja, seria o valor da minha f de x. Então, para resolver o primeiro caso aqui, eu teria log de x na base 3 tem que dar menos 2.
Olha como que é muito mais fácil resolver isso, gente. Para calcular o valor de x, eu vou fazer 3 elevado a menos 2 igual a x. X vai ser igual a 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, em propriedade de potência. E 3 ao quadrado é 9. Então, isso daqui vai dar 1 nono. Observem que como o menos 2 era o valor de y, eu fiz apenas 3 elevado a menos 2 igual a x. Não vai ser diferente no caso do menos 1. Né? Eu vou colocar o menos 1 aqui, vai ficar 3 elevado a menos 1 igual a x. Então, ó, o x no próximo caso, vamos chamar isso aqui de x1, isso aqui de x2. O próximo aqui vai ser 3 elevado a menos 2. Menos 1, desculpem. 3 elevado a menos 1, que é 1 terço. Então, eu sei que o resultado aqui no primeiro é 1 nono e no segundo é 1 terço. Tá? O x3, que é o... Observem vocês que eu nem precisei de calculadora científica para descobrir esses pares ordenados aí. Agora, gente, vamos marcar eles no gráfico, né? Olha só. Vou começar de baixo para cima. Eu tenho o 9 relacionado com o 2. Então, tá aqui, ó, o 9. Né? Relacionado com o 2. O 2 está aqui, ó. Então, tá aqui. Primeiro par ordenado. Vindo aqui de baixo para cima. O 3 está relacionado com o 1. Então, 3 está relacionado com o 1. Certo? O 1 está relacionado com o 0, é a raiz da função, está aqui. Tudo bem? O 1 terço está relacionado com menos 1. 1 terço é 0,3333. É um pouquinho antes do meio. Ó. Aqui está o meio, ó, entre 0 e 1 é o meio. Então está um pouquinho do lado de cá. Tá? Então o terço está com menos 1. Vou marcar ele aqui mais ou menos. Tudo bem, gente? E o 1 nono está relacionado com menos 2. 1 nono é bem aqui próximo do zero. Tá? Vou fazer aqui mais ou menos. Ó. Ele está relacionado com menos 2. Gente, olha só. Aqui já dá para ter uma noção de como é o gráfico da função logarítmica. No caso, nesse caso aqui, onde o valor do A é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Vou fazer ela de caneta vermelha aqui, para chamar mais atenção. Ó. Gente, lembrando que, assim, manualmente, a gente só consegue chutar poucos valores de y e calcular poucos valores de x. Mas num computador, eu consigo colocar muito mais valores. Então, aqui eu tenho um esboço apenas, tá? Um esboço do gráfico dessa função f de x igual a log de x na base 3. Observem que ela é crescente e a raiz dela é o 1, tá? Vou colocar ela aqui no GeoGebra. Vamos colocar ela para a gente ver como é que ela fica. Olha só. Aqui no campo entrada do GeoGebra, eu vou digitar f de x igual a log de x. Observe que essa função aqui, ó, primeiro a gente coloca a base, tá vendo o b aqui, para depois a função. Então, vou escolher essa daqui, ó. A base minha é 3. Log de x, e aqui eu vou digitar x, gente, ó. Log de x na base 3. Tá aí o gráfico da função. Olha, o João já colocou até em vermelho também. Imitou, gente. Óbvio que ele tem condições de colocar muito mais valores para x, né, gente? Então, ele consegue fazer um gráfico muito mais perfeito. Mas, olha, o nosso não ficou muito ruim não, hein? Olha só. Bem próximo, o nosso esboço ficou bem próximo, né, do que o GeoGebra fez. Bom, gente? Vamos fazer o próximo gráfico? Então, olha só. Vamos construir o gráfico da função f
domínio reais positivos e contradomínio reais, dada por g de x igual a log de x na base 1/3. Vou fazer o mesmo esquema com vocês, tá? Vou colocar uma tabelinha, onde que eu vou colocar valores arbitrários para y. Tá bom, gente? Eu geralmente coloco menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Geralmente é meu padrão, tá? Mas não precisa ser esses daqui, não. Eu gosto desses daqui. Vou calcular lá, ó. A função é log de x na base 1/3. Log de x na base 1/3. E o valor da f de x, da g de x, quer dizer, é menos 2. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 2. Resolvendo isso daqui, eu tenho 1/3 elevado a menos 2, tem que dar x. Então, x1 vai ser 1/3 elevado a menos 2. 1/3 elevado a menos 2, em propriedade de potência, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Tá? Eu passo isso daqui para cima, o 3, e coloco o expoente positivo. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, quando x vale 9, a g de x vale menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, 9 com menos 2. Tá bom, gente? Próximo caso. Log de x na base 1/3 tem que dar menos 1. Então, vou colocar aqui no lugar do menos 2, menos 1. Vai ficar assim, ó, x2 vai ficar 1/3 elevado a menos 1. 1/3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, que é 3. Coloquei aqui, ó. 3 de x está relacionado com menos 1. Próximo, hein, gente? Vamos construir o gráfico, vamos plotar esses pontos aqui, esses pares ordenados aqui, para a gente ver um esboço do gráfico. O 9 está relacionado com menos 2. O 9, aqui, ó. Está na direção aqui do menos 2, né, gente? Ó, menos 2, está aqui, ó. Esse pontinho aqui, vou fazer ele grandinho para vocês enxergarem aí, tá? O 3 com menos 1. O 3. Gente, observem que agora a função não vai ser crescente, como no caso anterior. A função vai ser decrescente, gente. Olha ela aqui, ó. Esse é o gráfico da função, isso é um esboço, né? Não é o gráfico, isso aqui é um esboço do gráfico da função g de x igual a log de x na base 1/3. Vamos colocá-la aqui no GeoGebra. Vamos ocultar essa daqui um pouquinho, ó. Vamos colocar aqui, ó. G de x, fecha o parênteses, igual a log, né? Log, aí já aparece aqui a função log. A base vai ser 1/3 e aqui vai ser x. Aí. Ficou azul, gente. A nossa tá vermelha aqui no papel, hein? Lá ficou azul. O GeoGebra agora não nos ajudou. Mas aí, gente, tá vendo? O mesmo gráfico que a gente fez, ó. Tá? O GeoGebra coloca vários valores para x e consegue calcular vários pares ordenados. Ele consegue fazer o gráfico com perfeição. Observem o seguinte, que onde está x aqui, ó, log de x na base 1/3. Se eu mudar aqui, ó, colocar, por exemplo, x mais 1, a função translada, ó. Olha, coloquei log de x mais 1 na base 1/3. Ela transladou, a raiz dela passou a ser o 0. Se eu rodar, girar aqui x mais menos 3, ou menos 3. Aí, lembra que a raiz antes era aqui, ó, no 1? Ela passou a ser aqui na frente, andou 3 casinhas para a direita. Ó. Eu posso também colocar números multiplicando a função logarítmica. Vou botar, sei lá, 3 aqui, ó. 3 vezes o logaritmo. A função ficou um pouco mais, né, um crescimento, um decrescimento diferente daquela outra. Ó. Tá vendo? Vamos tirar esse 3 aqui para vocês verem a diferença. Olha. Tirei esse 3 que está multiplicando. Ela decresce mais devagar. Ó. Quando eu coloquei um 3 aqui, ela decresceu um pouco mais rápido. Tá bom, gente? Esse daí
é a forma que a gente faz para construir manualmente ou no computador o gráfico da função logarítmica. Show, galera? Beleza então, hein?